Nós vamos conversar aqui sobre um método chamado de MMQ. O que é isso? Método dos mínimos quadrados. Qual é o objetivo disso? É o seguinte: imagina que você tenha esses pontos, eu vou chamar assim, dados tabelados. Tá? Eu tenho esses pontos aqui da minha tabela, quando x é 1, o y é 3, x é 2, o y é 5 e assim vai. E aí eu tenho uma reta, a ideia é essa bem aqui, pega a visão. Eu tenho uma reta bem aqui, que melhor aproxima esses pontos. Como assim melhor aproxima esses pontos? Ou seja, uma reta que eu teria esses pontos em um plano cartesiano. Por exemplo, eu teria bem aqui o ponto A, vou colocar aqui, eu tenho o ponto A que vale 1 e 3. Eu tenho o ponto B, pode ser em qualquer lugar, ponto B que vale 2 e 5. E eu tenho o ponto C bem aqui, que vale 0 e 1. Esses pontos poderão estar na reta. Essa reta é chamada reta de ajuste. Esse método também é conhecido como regressão linear. Se você quiser resolver regressão linear, reta de ajuste, métodos mínimos quadrados, é a mesma ideia que eu estou tendo bem aqui. Qual é a jogada? A jogada é você pensar o seguinte: existe aqui uma distância, existe uma distância desse ponto até a minha reta. Vou colocar como se fosse assim. Tem uma distância aqui desse ponto até a minha reta. Existe uma distância. Eu posso colocar, na verdade, assim, só para você sacar direitinho. Vai ter uma distância aqui, vai ter uma distância bem aqui, que quando a gente for localizar no plano cartesiano, e vai ter uma distância bem aqui. Tá? Ou seja, existe uma distância bem aqui. Eu coloco nessa posição porque o x acaba sendo o mesmo na ideia. Então, aqui eu vou ter uma distância que eu vou chamar de D1. Coloque aí, por favor. Esse D1 é a distância 1. Existe uma distância 2 bem aqui, um D2. E existe uma terceira distância bem aqui. E esse método, chamado métodos mínimos quadrados, é encontrar qual é essa reta de ajuste, de tal maneira que a soma dos quadrados dessas distâncias ela é mínima. Por isso o nome, método dos mínimos quadrados. Eu quero encontrar uma reta de ajuste, uma reta que melhor aproxima esses pontos, de tal maneira que a soma dos quadrados dessas distâncias tem um valor mínimo. Mura, o que é necessário? Olha, é necessário fazer algumas revisões. Primeiramente, é necessário você lembrar de algo do ensino fundamental? Não, do ensino médio, a chamada distância entre dois pontos. Lá em geometria analítica, vou colocar aqui para revisar, que aqui a gente vai do básico ao avançado. A distância de A até B, a distância entre dois pontos. Raiz quadrada da diferença de x à segunda mais a diferença de y elevado à segunda. Essa fórmula é para achar a distância entre dois pontos. E eu tenho esses pontos. Como assim, Muro? Eu estou vendo aqui a tabela. É porque eu quero achar a reta. E se eu quero achar a equação da reta, coloque isso na sua cabeça. Se você quer achar a equação da reta tem essa aparência bem aqui. Y igual a x mais b. Essa aqui é a equação de uma reta. Quando você deseja obter a equação de uma reta, você faz assim, ax mais b. Lá do primeiro ano, equação de uma função do primeiro grau. Esse a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear, e é essa reta que eu quero obter. Eu estou te dizendo que você pode pensar da seguinte maneira. Olha lá, eu venho aqui e digo, poxa, eu quero obter uma situação que a soma dos quadrados das distâncias ela é mínima. Eu vou chamar essa situação da minha função. Eu quero obter uma função, eu quero minimizar essa função aqui. Já já você vai entender por que eu estou colocando que é uma função que depende de A e B, tal que a soma dos quadrados da primeira distância mais a segunda distância
mais a terceira distância, esse valor tem que ser um valor mínimo. É isso que eu quero minimizar. Eu quero obter o valor de A e B para que essa função, que é a soma dos quadrados dessas distâncias, tenha um valor mínimo. Para isso, eu vou ter que montar essa função, que é o momento que a gente está batendo papo, conversando papo. É um papo de você entender como é que você monta a função. E é isso que eu estou tentando fazer você entender aqui. Tudo bem? Uma dica agora importante. Eu tenho a minha função. O que é que diz se eu tenho a minha função? Porque eu tenho o valor da tabela e através da minha função eu consigo o valor aproximado. Porque é uma reta de ajuste. Quer dizer que eu estou dizendo para a voz C que esse valor do x vai ser o mesmo. O x é o mesmo, tanto tabelado como aproximado. Como assim, Moura? Eu não entendi. Preste atenção. Isso aqui não é uma função? Sim. Se é uma função, eu jogo o valor do x e obtenho o valor do y. Se eu jogar o x igual a 1, eu tenho na tabela, x sendo 1, o número 3. Mas se eu jogo x igual a 1 na minha função, eu vou ter um valor aproximado dado pela minha reta de ajuste. Então, tá pegando a visão? Tá entendendo a jogada? E aí eu começo a pensar da seguinte maneira. Eu posso montar aqui para vocês, eu vou montar essa primeira situação para você entender a lógica. Depois eu vou apagar. Olha, a primeira distância, ela vai ser assim. Tá? Eu vou te dar a ideia do básico para você entender. A primeira distância vai ser raiz quadrada de. Aí bem aqui você vai colocar x da tabela, que vale 1. Pode ser o x aproximado. X aproximado da tabela são iguais. X da tabela é 1. E o x aproximado é 1. 1 menos 1 elevado à segunda. Mas, agora pega a visão. Porque variação de y é a diferença de y. O y aproximado é quando eu pego esse número 1, jogo na minha função. Porque é uma função, eu pego 1 aqui e vou substituir. Vai ficar A vezes 1 mais B. Esse é o valor aproximado dado pela reta de ajuste. E aí eu tenho o valor do y da tabela, que é o número 3 aqui. Aí vou fazer a diferença, porque eu espero que você esteja entendendo aí que esse meu delta que eu estou colocando aqui é variação, é diferença de x à segunda e diferença de y à segunda. Só que eu te conto logo uma coisa, em verdade, eu vos digo, sempre, esse cara bem aqui vai ser zero. Por quê? Porque o x é o mesmo. Você joga o mesmo valor de x. Aquele x que você utilizou na tabela, é ele que você vai utilizar na reta para obter o valor do y. O x é o mesmo. A minha única dúvida é o valor do y. Por esse motivo, esse cara aqui sempre zera. Sempre esse cara você coloca zerinho. E um outro detalhe, você está preocupado. Mas, professor, essa raiz quadrada, ela vai ser cortada. Mas por que mesmo? Porque quando eu elevar aqui a segunda potência, quando pegar esse valor, substituir aqui, devido a esse expoente 2, vai cortar essa raiz aqui. Ó. Quando você elevar, pega a visão. Quando você elevar a segunda potência, pachaca bem aqui. Então, só vai importar o conteúdo, ou seja, a variação de y à segunda. Em resumo, o que interessa, cara, só é esse aqui do meu comentário. Mas eu queria que você entendesse, para não ficar apenas decorando, olha, só pega a variação de y na segunda, mas na boa é o que ocorre, tá bom? Então vem cá, vamos montar logo aqui. A minha função vai ficar assim, ó. O primeiro cara ficou a vezes 1, vou deixar assim por enquanto, a vezes 1 mais b menos 3 elevado à segunda potência. Ok? E aí, se você pegou a ideia, eu vou agora examinar esse segundo ponto. Vamos ver se você entendeu realmente esse segundo ponto bem aqui. Ah, já sei, prof. Primeiro, eu vou ter que fazer essa fórmula. Olha a visão. Quando eu substituir, como o x da tabela e o x aproximado é o mesmo, essa variação de x zerou. Ótimo.
Então, só preciso fazer a variação de y. Sim. E aí você coloca assim. Variação de y, pega a visão aí. Variação de y, que é o y aproximado pela minha reta de ajuste, que vale a vezes o x, que é 2, mais o b, menos o y da minha tabela, que vale 5, elevado à segunda potência. Sempre isso, cara. Sempre dessa maneira. Professor, cadê essa raiz aqui? Lembra que quando a gente eleva a segunda, essa raiz ela é eliminada. Próxima parcela, o que é que eu vou ter bem aqui na próxima? Eu vou ter aqui mais, mesmo esquema. Vou repetir de novo. A variação de x, quando eu usar o zero, ainda é zero ainda, né? 0 menos 0 elevado à segunda, zero. Quando fizer agora para o y, não zera. Por quê? Porque o y aproximado, que é dado pela reta, ele vale colocando zero. A vezes 0 mais b. Dessa maneira aí. Show de bola? Então, a vezes 0 mais b. Esse aqui é o da reta. Menos o da tabela, que é o número 1. Sempre nesse esquema aí, elevado à segunda potência. Eu espero que você tenha pego a visão para você realmente entender e não apenas decorar. Ok? Pegou a ideia aí? Deixa eu apagar isso aqui, só para não ficar poluindo muito aí. O resto deixa aí. Agora, cuidado com essas continhas aqui. Eu posso passar limpo, né? Vamos nos organizar. Nada de ser precipitado, porque você vai acertar. Cara, se você chegou até aqui, você vai acertar essa questão. A vezes 1 aqui é A, mais B, menos 3 a segunda. Mais. Aqui eu vou colocar A vezes 2 é 2A, mais B, menos 5 elevado à segunda. A vezes 0 é 0, vai ficar então apenas B menos 1 elevado à segunda potência. Mura, legal, tudo bem, peguei a ideia. E agora? Agora a gente vai lembrar dos estudos de cálculo, máximos e mínimos, quando você tem função com duas variáveis. Que as minhas variáveis é o A e é o B. Essas são as variáveis. E eu quero obter qual é o valor de A, qual é o valor de B, para que essa minha função tenha valor mínimo, que é a pergunta, que a soma dos quadrados tem que ser mínimo aqui, essa é a minha função. Para isso, basta eu lembrar que eu tenho que achar o ponto crítico, né? Que para isso a gente acha o vetor gradiente. O vetor gradiente é formado pelas derivadas parciais, derivada da função em relação a A, derivada da função em relação a B, e após isso eu vou igualar a zero. Em resumo, eu estou dizendo isso aqui. Você chega nesse momento da aula, você vai achar a derivada parcial de f em relação aqui a A em um ponto AB. Eu vou achar a minha derivada parcial. Agora, cuidado para não errar, que muita gente erra essas contas aqui. Ah, professor, não tem que fazer essa potência bem aqui? Olha, você pode até fazer, vai dar trabalho que só se você fizer, mas não. Porque eu consigo derivar sem fazer a potência, porque você sabe a regra da potência e sabe a regra da cadeia. Só para lembrar, derivada de u elevado a n, esse n vai para frente, diminui uma unidade, só que vezes a derivada do de dentro. Eu não posso esquecer da regra da função composta. Eu estou dizendo o seguinte, ó, essa derivada dessa primeira parcela, vou até marcar aqui para você, como é que eu faço essa derivada? Ah, Mura, estou lembrando aqui, esse 2 vai para frente, legal, tá bom? Aí fica assim, A mais B menos 3, diminui uma unidade, vou até colocar o número 1 aqui, vezes a derivada do de dentro, vezes a derivada de A mais B menos 3 em relação a A. A derivada de A em relação a A é 1. A de B é 0, a de menos 3 é 0. Eu já fiz a regra da função composta aqui, chamada regra da cadeia. Aqui ao lado, vou fazer o mesmo esquema. Vamos ver se você pegou a ideia. Lá vai. Derivada desse cara, vou marcar esse aqui, ó. Esse aqui em relação a A. Então, vamos lá.
2 vai para frente, vamos colocar uma caneta. 2 vai para frente, diminui uma unidade, 2A mais B menos 5, vezes a derivada do de dentro, está dentro do parêntese, em relação a A, que é o número 2. Já que a de B de menos 5 vai dar 0. Por último, vou derivar esse cara bem aqui em relação a A. Vamos derivar, deixa eu marcar aqui para ficar legal para você, esse cara em relação a A. Aí você deveria dizer, Mura, esse cara, ele não tem A, né? Esse cara só depende de B. Se esse cara só depende de B, ele é uma constante em relação a A? Sim. Então vai ser 0. Esse cara não tem A, ele só depende de B, né? Eu poderia até tentar fazer o H aí, quando fizesse ao lado a regra da cadeia, zerar todo mundo aí. Tá? Não tem o que fazer aí, tá bom? Todo mundo depende somente de B ou é uma constante que tem A, zerote. Tudo bem? Aqui você dá uma organizada. Vamos organizar como é que ficou aqui. Essa minha derivada parcial, eu posso usar esse símbolo aqui se você quiser, um FAzinho, para ficar mais simples, derivada parcial em relação a A, ficar mais leve, tá bom? Aqui vai ficar assim, 2 vezes 2, você vai fazer as contas, tá? 2 vezes 2, 2A, 2 vezes B, 2B, 2 vezes 3 deu 6. Aqui ao lado tenho 2 vezes 2, 4, não vai esquecer desse 4. 4 vezes 2 dá 8A, 4 vezes B, 4B, e 4 vezes 5 vai dar 20. Não vai esquecer do 2 vezes 2 aqui. Vou até marcar para você não dar essa bugada aí na hora aí. Em resumo, eu tenho essa primeira parte aqui, que a minha derivada parcial ficou dessa maneira aqui. A derivada parcial em relação a A ficou assim. 2A mais 8A, 10A. 2B mais 4B, 6B, e aqui menos 26. E o que é que eu faço agora, prof? Vou pegar esse cara, vou igualar a 0. Por quê? Porque eu tenho que achar o cara que zera a derivada parcial, chamado ponto crítico, que é o candidato a máximo ou a mínimo. Esse cara só vai dar 1, é ele já a nossa resposta. E aí o mesmo esquema que você fez aqui para a derivada parcial em relação a A, eu vou ter que fazer agora a derivada parcial em relação a B. Mesmo esquematozoide que a gente vai fazer aqui, ó. Lá vai. Derivada parcial da minha função f em relação a B, no ponto aqui genérico AB vai ser, presta atenção, eu vou derivar agora de modo parcial em relação a B. Não vai bugar. Esse 2 vai para frente, diminui uma unidade, A mais B menos 3, vezes a derivada do de dentro em relação a B. Só que a derivada de 2A de A, né, em relação a B é 0, de B em relação a B é 1 e de menos 3 é 0. Próxima parcela. O 2 vai para frente, é o mesmo esquema. Vezes 2A mais B menos 5, só que vezes a derivada do de dentro em relação a B. Aqui 2A é 0, de B em relação a B é 1, de menos 5 é 0. Próxima parcela. O 2 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do de dentro em relação a B, que nesse caso não é 0, né? Porque depende de B. Derivada de B em relação a B é 1. E de menos 1 vai ser zerote. Então está aí. O que é que eu vou fazer? Vou fazer as contas e depois vou dar uma organizada na casa. Então aqui eu tenho o seguinte. Essa minha derivada parcial em relação a B vai ficar assim. Olha, 2A vezes 2 vezes A, 2A. Vou colocar logo aqui. 2A mais 2B menos 6, está fazendo a conta aí, né? 2 vezes 2, 4A, mais 2B, menos 10, mais 2B,
menos 2. Está aí, na manha. E agora? Agora eu vou reduzir os meus termos semelhantes e eu vou ter o seguinte. Vamos ver se dá nesse espaço aqui. Está ficando apertado aqui o espaço. 2A mais 4A ficou aqui 6A. E agora eu tenho 2B mais 2B mais 2B, 6B. E eu tenho menos 6, menos 2 bem aqui, vai dar menos 8. Menos 8. Isso aqui, ainda tem um menos 10 aqui. Opa, então vai ficar menos 18 bem aqui, igual a zero. Vou logo igualar a zero, que eu pego essa minha derivada parcial, vou igualar a zero. E agora, o que é que vocês vão fazer? Vou deixar para você um tempinho para você tentar fazer. Sabe o que é? O sistema. Eu tenho um sistema bem aqui, ó. Primeira equação do sistema, segunda equação do sistema, resolveu o sistema, acabou a questão. Vou te dar aí 5 segundos, resolva rapidola. Agora, para finalizar, a gente vai resolver o sistema. Está aqui o sistema, eu peguei aqui da tela anterior, já montei. Para resolver o sistema aqui, você vai fazer na manha. Uma sugestão que você poderia fazer é pegar essa equação de baixo, multiplicar todo mundo por menos 1, só para mudar o sinal. E vai ficar da seguinte maneira. Anote aí rapidola aí, ó. 10A mais 6B menos 26 igual a zero. Embaixo vai ficar menos 6A menos 6B mais 18 igual a zero. E aí, para finalizar, você pode fazer, sabe o quê? Você pode somar. Quando você for somar, aí você vai entender por que o prof multiplicou. Por que multiplicou por menos 1? É porque esse cara ficou oposto desse cara bem aqui. E aí, pachaca, foi embora. E aí você tem 10A menos 6A, vai dar 4A. Você coloca aí 4A. Menos 26 mais 18 vai dar menos 8. E aqui você vai resolver na boa. O nosso A vai ficar 8 dividido por 4. Está subtraindo, passa somando, multiplicando, dividindo. Em resumo, o A vale 2. Quando eu achei o A, eu escolho qualquer uma das equações. Pode ser, por exemplo, a primeira. E vou substituir. Vou fazer assim, ó. 10 que multiplica o valor do A. 10 vezes o A, que é 2, mais 6B menos 26 igual a zero. Dessa maneira aí. Agora basta resolver, vai ficar assim. Ajuda o professor aí. 6B, aqui vai ficar 10 vezes 2, 20. 20 menos 26 menos 6. E aí esse 6 está subtraindo, passa somando. Eu tenho aqui 6 dividido por 6. Porque o 6 está multiplicando, passa dividindo depois, né? Subtraindo, passou somando. Multiplicando, passou dividindo. Na boa. E aí vai dar 1. Em resumo, lembra o que eu queria? Eu queria achar a reta de ajuste. É assim que o professor vai perguntar. Determine a reta de ajuste, obtenha a reta através do método dos mínimos quadrados. E a reta era AX mais B. AX mais B. E aí eu tenho que o valor do A vale 2 e o valor do B vale 1. E dessa maneira você sambou na sua questão aí, se resolveu uma questão aí pelo método dos mínimos quadrados. Uma pergunta que você deveria fazer era, prof, legal, eu percebi que dá um trabalho, a parte final é na manha, é um sistema, mas eu estou preocupado, professor. E se eu tivesse uma situação que eu tivesse mais pontos? Né? Eu tive 3 pontos, já deu esse trabalho todo. Imagina se eu tivesse, por exemplo, 10 pontos. Eu teria que fazer dessa maneira? Ou seja, os matemáticos não organizaram uma outra maneira para fazer, que é o mesmo método, mas disfarçado por outro modo que a gente acha que não é a mesma coisa? Sim. Tá? Então, se você quiser saber, assista esse próximo vídeo bem aqui, que
que eu vou resolver essa mesma situação de uma outra forma, muito mais rápido do que esse aqui, mas que por trás a demonstração do que eu vou fazer é esse método aqui dos mínimos quadrados. Te espero, Rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aqui seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.